Olá, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve promover uma série de audiências públicas para discutir a crise econômica mundial. A intenção é transformar a CAI num grande fórum de debate sobre o tema. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Delcy Amaral, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Nós vimos o mundo inteiro se mobilizar, uma preocupação internacional frente à queda de classificação de risco aí dos títulos americanos. Sua avaliação parecida com a do ministro Guido Mantega? Pelo menos 2 anos de turbulência até as coisas voltarem ao normal? A situação não é fácil, não. A gente acompanhando aí a economia da comunidade europeia, dos Estados Unidos. Na verdade, nós temos ainda os reflexos de 2008, muito presentes. Não estou dizendo que é só 2008, mas ainda a lição de casa não foi feita. Então, isso tudo, principalmente o abaixamento do rating dos Estados Unidos, problemas com a Grécia, com a Irlanda, com a Itália, né, com a Espanha. União Europeia passando então, a União Europeia passando por muitas dificuldades. Em alguns lugares até já se fala em retornar com as moedas de cada país, o que seria um desastre para essa engenharia que foi montada para a Comunidade Econômica Europeia. E o Brasil, evidentemente, não é uma ilha isolada do que está acontecendo. Basta ver os reflexos na nossa Bolsa de Valores, um reflexo maior porque tem muito dinheiro entrando no Brasil via Bolsa de Valores. E quando acontece um problema como esse, que tomou conta do mundo desde ontem, normalmente o capital foge, por isso que dá esses números na Bolsa de Valores, mas o Brasil tem que acompanhar com muito cuidado, porque ele vai sofrer, sem dúvida nenhuma, alguma consequência dessa situação financeira do mundo. A gente viu representantes do governo e até do Banco Central brasileiro em manifestações públicas ou principalmente aqui no Congresso dizendo que o Brasil está mais pronto hoje do que esteve em 2008, que o senhor mencionou, uma das crises que o mundo ainda tenta superar. O senhor concorda? Como a Comissão de Assuntos Econômicos pode contribuir nesse debate? Eu concordo. Evidentemente, hoje nós temos muito mais reservas. A economia brasileira é uma economia muito consistente. Quer dizer, é uma economia bastante bem estruturada, mas isso não quer dizer que ela seja imune a crise desse tamanho. Se a gente começar a encarar, a ter nos próximos anos um crescimento menor, sem dúvida nenhuma, crescimento menor, a produção é menor, então, principalmente commodities que o Brasil hoje, que na pauta de exportações as commodities têm um papel fundamental, claramente os mercados vão se fechar mais, vão reduzir as suas cotas, né, de aquisição. Então, nós efetivamente teremos dificuldades. Apesar da economia brasileira hoje, como você bem disse, está numa situação muito melhor, inclusive com relação a 2008. E por que a Comissão de Assuntos Econômicos? Porque a Comissão de Assuntos Econômicos é a comissão dos grandes debates, principalmente num momento como esse. A agenda econômica do governo da presidenta Dilma, sem dúvida nenhuma, passa pela reforma tributária, que é a resolução 72, reforma tributária fatiada, que é a resolução 72, que é a renegociação de dívida dos estados, que é agora, hoje, uma decisão que foi tomada, né, especificamente no que se refere a os royalties do pré-sal, como é que vai ser feita a distribuição dos royalties do pré-sal, né? Como é que isso vai acontecer, como é que nós vamos buscar uma solução, um acordo nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, é o grande foro de discussão dessa pauta econômica e importante, o acompanhamento da crise, que nós não podemos subestimá-la, porque as coisas estão ainda muito cinzentas, está tudo muito nebuloso.